Fala galera, beleza? Harmonix aqui e hoje eu vou te ensinar como fazer um dubstep estilo Virtual Riot. Primeiro porque deu vontade e segundo porque vocês me pediram no Instagram. Então me segue lá que de vez em quando eu posto alguma caixinha de perguntas, coisas desse tipo pra saber o que vocês querem aprender a fazer no FL Studio. Então vamos pro drop. Então, primeiramente, eu tenho esse bass principal aqui. Eu vou desligar aqui os efeitos para ver como é que ele soa. Então, tem bastante coisa acontecendo aqui. Primeiramente, a gente tem uma sine wave fazendo o FM com uma sol wave. Consequentemente, aqui eu tenho um filtro que está dando vogal ao bass. Vamos diminuir um pouco a velocidade daqui para a gente entender o que está acontecendo. Então tem um pico aqui desse high pass realçando algumas frequências, né, para dar essa vogal. Que depois eu estou distorcendo para ter aquele som mais metálico, um som mais distorcido. Esse é o som sem distorção, que é com distorção. Outro segredo que tem aqui é esse unison. Coloquei 5 vozes aqui, mais 5 aqui. Que ele dá um efeito de laser no som. Deixa eu começar um som do zero aqui, só para a gente entender como é que funciona. Coloquei aqui um unison. Diminuí a randomização dele. Você já está começando a escutar o efeito que eu estou querendo mostrar. Indo aqui na aba global, diminuindo a largura. Aí a gente consegue ouvir o efeito. Mexendo aqui no detune, a gente consegue estender esse efeito de phasing ou flanger. Não sei como explicar esse efeito, mas enfim, é isso daí que está acontecendo. E esse é um dos efeitos que está acontecendo nesse som. Consequentemente, vindo aqui para mixer, eu tenho um disperser para dar uma diferenciada no transiente dele. Um fat rack, que como é no FL Studio, né? É um fat patcher. Que o que ele faz é colocar uma porrada de compressão, de distorção e mais compressão, só para tornar o som mais gordo, o som mais preenchido. Depois eu coloquei um frequency shifter para alterar um pouco a tonalidade dele. Um pouquinho de equalização. Depois eu removi as frequências do sub, porque eu tenho um sub separado aqui em cima. Por fim, um Lux Reverb, que é um reverb que ele aciona aqui. E depois um Camel Crusher para comprimir de novo. Como pode ver aqui, a amplitude dele não está bem controlada. Colocando uma compressão final, ele tem uma limitação. Junto desse bass, eu tenho um layer com este daqui, que é uma sol wave com um ruído que está sendo distorcido, basicamente. Aí depois eu coloquei um hyperdimension e um filtro de phaser para alterar um pouco a textura dele. E ele passa pelos mesmos processos do bass principal. Depois nós temos esse bass aqui. Que eu fiz no Vital, porque ele deixa o som diferente do Serum, como se ele fosse mais humanizado, ou sei lá como eu falo isso, mas ele dá um som diferente do Serum. Se eu for fazer os mesmos processos no Vital
no Serum, o som vai sair um pouquinho diferente. Isso vai de plugin para plugin. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma saw wave que está passando por um processo de FM por uma outra saw wave. Depois eu fiz mais ou menos o mesmo processo do bass principal, que é colocando filtros e definindo a vogal, a tonalidade dele. Por último, coloquei esse white noise para dar uma diferenciada na textura. Achei que faltava um pouco de high-end no som. Então aqui temos mais equalização, mais filtros, né? Distorção. Um chorus para dar mais estéreo no som. Compressão e mais um filtro comb filter para finalizar o som. Ele tem um processo um pouco diferente aqui. Esse é o som sem processamento. E aqui é com processamento. Então o que a gente tem aqui é um frequency shifter alterando a tonalidade do som de novo. Depois ele passa por um vocodex. Eu removi o sound goodizer dele, porque eu queria fazer a compressão depois, enfim. Aqui eu alterei o etch. No máximo, eu dei uma mexida aqui na largura de banda, o número de bandas. E é isso, eu removi todo o attack time, hold time e o release time. Depois passei por uma equalização. Esse Panelmatic é para a primeira variação dele, que é esse daqui. E aqui nós temos mais uma vez um Fat Patcher. Depois equalização de novo. Mais uma equalização. No final aqui, essa parte aqui de equalização, eu faço depois que o drop já tá pronto, a música já tá pronta para poder fazer a parte de mixagem mesmo. Então isso aqui já não é mais parte de sound design, é mais mixagem. Por último, mais uma compressão. A variação dele é só uma versão prolongada desse primeiro som. E por último, um Neural Bass. Esse daqui eu não preciso explicar porque já tem vídeo no canal explicando como é que faz um Neural Bass. E é isso. No final aqui eu coloquei esse plugin aqui que se chama Rave Generator. Ele tem vários sons de stabs famosos. O som principal aqui é desse Anastasia, porque é um som mais famoso assim desses stabs. A gente escuta bastante nas músicas do Virtual Riot. Aí eu fiz um layer com esses dois outros stabs. Só para diferenciar um pouquinho o som. O processamento dele também eu coloquei um disperser, Dimension Expander, depois compressão. Uma equalização para tirar o sub, porque eu tenho um sub separado. E o sub ele é bem basiquinho. Eu tenho uma sine wave, que o LFO1 tá modulando o core pitch dele. E mais alguma coisa que eu não tô achando agora. Ah tá, eu tava experimentando se colocar uma outra sine wave nesse sub ia ficar um som legal. Ou não. Enfim, no final eu decidi que não ia ter esse layer aqui. Enfim, daí ele passa por uma distorção mais de leve aqui. E no pós-processamento, compressão e uma saturação. Para diminuir a dinâmica do sub. E passando para master, vou dar um play aqui sem a master e depois com a master e explicar qual foi o processamento que eu fiz. Com a master. E o processo que eu faço aqui é geralmente começar pelo grave. Eu solo o grave e começo a notar se ele tá sujo ou se não tá tendo impacto suficiente na música. E são essas duas coisas principais que eu analiso. Então, dando um play aqui, tá perfeito, né? Mas como você pode ver aqui, eu coloquei certos filtros aqui para remover o grave. Senão a gente consegue escutar muita sujeira aqui nessa área. E é isso que a gente quer remover. Ó, como tá bem mais limpo. Aqui,
a gente só vai colocar sub, só vai ter o sub, senão ele vai ficar muito ruim de ouvir. E é isso. E a questão do impacto vem geralmente do sub. No começo ele não tinha um impacto tão grande. Como ele é um sub bem grave, ele tá em E já é bem grave. Geralmente o pessoal coloca em Ré sustenido ou D sharp. Então a gente precisa descer nessa modulação no coarse pitch ou no pitch em geral dele para dar esse impacto, pra gente notar que tem um sub ali. E não é que para nos equipamentos que não tem um sub tão potente, a gente consiga escutar que tem um sub. Ou pelo menos perceber. E esse kickzinho no sub dá uma diferença boa. Aí depois aqui no mid e no high, no mid eu geralmente limito ele aqui porque ele começa a clipar. Se eu tiro isso aqui, começa a distorcer e clipar, enfim, soa ruim. Como as baterias estão clipando, elas estão distorcendo, então eu limito elas. E eu não gosto desse efeito, eu gosto mais de uma master mais limpa, mais clean. E aqui no high, eu só... Aqui eu posso deixar clipar mesmo, porque como é uma track que exige um volume, uma dinâmica baixa e um volume alto, eu deixo ele sem comprimir mesmo e se distorcer não faz mal, porque no drop ninguém vai notar isso. E no master, em vez de eu colocar uma compressão, eu deixo ele sem compressão e com uma saturação, uma soft saturation, como fala aqui em cima, de quase 0%, na verdade. Geralmente coloca 1%. Só que quanto mais saturação a gente coloca aqui, mais distorcido ele vai parecer. Então, é interessante sempre colocar o mínimo possível no modo A da saturação. E é isso. Outros dois plugins que eu utilizo para fazer a masterização e a mixagem é o Span e o Yulin Loudness Meter 2. Ou nomezinho difícil. Esse primeiro aqui eu analiso o espectro. Para analisar se eu estou com um agudo muito forte, um sub muito fraco ou muito forte, se eu não consigo notar as harmônicas, se o som ele tá mais limpo ou se ele tá mais sujo. E é esse tipo de análise que eu faço com esse plugin. Aí dependendo da situação, eu deixo ele ligado e vou passando mixer por mixer, insert por insert para saber o que tá ruim, o que tá bom, o que precisa melhorar. E esse plugin aqui eu utilizo para saber se eu estou com um loudness bom, se ele tá muito alto, se tá muito baixo. Quando eu fui aumentando ou diminuindo o volume do ganho pré ou o ganho pós, eu não fiquei analisando aqui, eu só fiquei aumentando e vendo de ouvido se ficava bom ou não. E no final eu olhei se ele tava alto ou baixo e o resultado foi que ele tá alto pra caramba, coisa que geralmente eu não faço. Faço músicas que batem no máximo -3 lufs. E essa daqui ela tá batendo -2. Então é isso aí. Essa parte assim de saber os lufs, o que eu preciso, se a minha música precisa ter um luf alto ou baixo, geralmente varia do estilo. Dubstep requer um luf bem alto, não próximo a 0, mas entre -6 a -3 tá ótimo, é o padrão, mas tem louco aí que chega a 0, que chega a 1 positivo, mas o recomendado é que seja -6 a -3, porque no final das contas o SoundCloud ele vai diminuir pro padrão que ele tem, Spotify também ele vai diminuir para o padrão que ele tem, agora de cabeça não vou lembrar, mas cada serviço de streaming tem um padrão e eles vão aumentar ou diminuir o volume da sua faixa para chegar nesse padrão. Então a masterização no final das contas é se sua música tá soando bem ou não. Essa parte que não é tão importante assim, na minha opinião. Se alguém tiver uma opinião diferente aí, deixa nos comentários. Se você gostou dessa aula, desse tutorial, deixa um like, se inscreve aí no canal. O download para esse projeto vai estar ou na descrição ou no comentário fixado.
E é isso. Vejo vocês na próxima. Até mais.